Olá, espero que tudo esteja bem com você, com a sua família, todos os seus queridos. O Evangelho de hoje traz uma passagem também muito interessante na perspectiva de São João, capítulo 4, no verso 43 até o 54, quando Jesus ele vai para a Galileia. Ele diz que o profeta não tem honra na sua própria casa. Então ele vai para a Galileia, os galileus recebem, depois ele vai outra vez para Caná da Galileia, onde ele havia transformado a água em vinho, e um oficial do rei, cujo filho estava doente na cidade de Cafarnaum, ouvindo que Jesus estava ali, correu até Jesus e disse que o seu filho estava morrendo. E Jesus disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Então o oficial replicou: Senhor, vem antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: Vá, o seu filho vai viver. Então o homem creu nessa palavra e voltou para sua casa. Quando ele estava no caminho, os servos encontraram ele e disseram que o seu filho estava vivo e que tinha se sentido melhor. Quando ele perguntou qual horário foi isso, foi exatamente o horário em que o Cristo tinha falado que ele deveria voltar, porque o seu filho não iria morrer. Alguns aspectos interessantes, né? Falar que o profeta não tem honra na sua própria casa. A gente ouve muito essa expressão no meio dos crentes, no meio evangélico, que o profeta não tem honra na sua própria casa. A questão aí é que Jesus está colocando a sua posição como um senhor, um servo, mas que está numa condição acima. E muitas vezes não houve respeito daqueles próprios que detinham a lei, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, etc. Outro aspecto interessante nessa passagem é a fé desse homem, não é? A fé desse homem que procurou. Primeiro, quando ele soube que o Cristo estava, ele procurou. Então ele foi atrás, ele não ficou esperando. Tem muita gente que quando pede as coisas a Jesus, acha que a coisa vai bater na porta da casa dele, né? E muitas vezes quando a gente pede, é para que o Senhor abra as portas, mas a gente tem que ir atrás. Tem coisas que você não vai cair do céu, não é um maná que vai cair do céu. Às vezes cai, mas não é sempre. Então você tem que ir atrás. Quando ele ouviu que Jesus estava ali, ele correu aonde o Cristo estava e falou: olha, meu filho está doente, meu filho vai morrer. E Jesus continuou falando das coisas, né, que ele estava fazendo, dos sinais, dos prodígios que foram feitos para que aquele povo pudesse crer que ele era o Messias. E aquele homem insistiu: Senhor, vá ou venha antes que meu filho morra. E então Jesus respondeu: pode ir embora que seu filho vai viver. E o texto diz: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então veja, isso é um exercício da fé. Ele creu, ele não ficou ali mais importunando o mestre. Ele creu na palavra e foi embora. Se apossou da palavra e foi embora. Ainda a caminho da casa dele, os servos dele correram até o encontro dele e falaram: seu filho está bem, seu filho já se recuperou, está bem melhor. Então ele pergunta: que hora foi que aconteceu isso? E quando eles disseram aproximadamente o horário, ele identificou que foi exatamente na palavra do Cristo. Então a gente enxerga algumas coisas tremendas na Escritura e na passagem do Cristo na sua missão terrena, né? Fazer a coisa certa, na hora certa, os momentos propícios para que as coisas aconteçam, o exercício da fé. E fé maravilhosa teve esse homem, né? Que confiança teve esse homem, que debaixo da palavra do Cristo ele foi e creu, e quando ele chegou ele testificou que realmente o filho dele havia sido curado. Então são alguns exemplos que ficam para nós colocarmos em prática. Os exemplos bíblicos servem para nós colocarmos em prática. Eu sempre insisto, é uma receita de bolo. Não adianta você entender a receita, saber como colocar a receita, se você não vai e faz a receita. Aplica a receita, pratica, faz o bolo. Então, os evangelhos eles servem para isso. Olharmos, enxergarmos,
apreendermos, ou seja, retermos as coisas e colocarmos em prática. Se você não coloca em prática, vai ficar apenas um inchaço dentro de você. Então é um desafio para nós colocarmos em prática. Coloque em prática a sua fé, coloque em prática a sua confiança no Cristo. Jesus nos guarde, Jesus nos abençoe.